de Fla-Flu e o Flamengo já está preparado para enfrentar o Fluminense. A mídia já está repercutindo demais essa partida e vamos ver aqui o que foi que a mídia falou sobre esse jogo. Flamengo e Fluminense hoje promete. Parte da torcida do Fluminense parece que já abandonou o time, não vai assistir o jogo, já estão prevendo aí uma possível goleada do Mengão em cima do Fluminense. Ficou interessado, quer saber tudo que a mídia falou? Então assiste esse vídeo até o final. A Roberta Barroso está de volta. O Roberto entrei numa fria, depois eu conto aí pra você, tá? Mas antes desse meu desabafo, quem sabe você vai poder me ajudar? Tô curioso agora. As informações, me lembra, tá? Bem. A Roberta vai resolver essa situação aí pra mim. Mas antes, Roberta, vamos lá, hein? Porque o Felipe Luiz faz a sua estreia em um clássico como treinador. É isso, contra o Fluminense, então, é o primeiro jogo, né? Lembrando que ele estava treinando ali a equipe do Flamengo, Sub-20, mas agora na equipe profissional, o primeiro clássico dele no comando da equipe. Vem de 2 vitórias, resultados que animaram a torcida. E o Felipe Luiz, como jogador, o Fluminense foi o rival que ele mais enfrentou com a camisa do Flamengo. Foram 18 jogos, 7 vitórias, 2 assistências e 2 gols. Então hoje aí ele fazendo essa estreia. Para essa partida, claro, ele fez avaliações individuais dos jogadores que estavam a serviço das suas seleções na data FIFA. Com isso, Gerson, Pulgar e De La Cruz não jogam essa partida, esse clássico logo mais por conta de desgaste. Plata também jogou quase 90 minutos, a partida inteira pelo Equador. Mesmo assim, fica à disposição do técnico Felipe Luiz. E o Arrascaeta também à disposição, mas deve começar no banco de reservas. Flamengo ainda sonhando com o título do Campeonato Brasileiro. Está em 4º lugar, com 51 pontos, 9 a menos ali do que o Botafogo. E lembrando que tem um jogo a menos também. Flamengo, no final de semana, ainda tem esse jogo importante também pela Copa do Brasil contra o Corinthians. Mas hoje é clássico, Fla-Flu no Maracanã, Bruno. Boa, Roberta. E o jogo é importante pro Fluminense também, claro, talvez até mais, se a gente fala sobre o Flu já já. E aí, assim, a gente vendo ali, né, poxa, desfalques, olha o peso dos desfalques. Gerson, Pulgar, De La Cruz não estão relacionados. Aí você olha o time que vai entrar em campo, Dom. Parece até que eles estão relacionados. Meio de campo pode ter o Léo Ortiz, o Alan e o Alcaraz. Olha o valor desse meio de campo, quanto o Flamengo investiu nesses 3 jogadores. O Alcaraz é a contratação mais cara da história do clube. Então... E o Alan, na temporada passada, foi também, né, um valor altíssimo pago pro Flamengo, pro Atlético. O Léo Ortiz, que a gente tava falando até em chegar à seleção brasileira, em jogar na seleção. E quando a gente fala de desfalques, a gente tem que olhar pro outro lado também. O Fluminense vai ter baixas importantes e um Flamengo que tem dado resposta. Ok, tem muitos jogadores, como a gente viu, como a Roberta trouxe, esses desfalques muito por conta da data FIFA, mas tem muitos jogadores também que não estiveram e que tiveram esse período de preparação para essa partida de um clássico que é muito pesado também. A gente tá falando, lógico, o foco do Flamengo é na Copa do Brasil, mas naquela conversa, o Fortaleza ainda é candidato ao título? Ainda é candidato. O Flamengo, pra mim, corre por fora. Claro que sim. Então, assim, não dá pra descartar, de repente, uma sequência ganhando um clássico desse tamanho, e pro Fluminense nem se fale na luta contra o rebaixamento. Então, pra mim, pesa pros 2 lados. Não só a agenda positiva que o clássico, uma vitória, pode ser pro Flamengo pensando na Copa do Brasil. Não. Acho que até cogitando ele numa situação de... Será que dá pra entrar nessa briga pelo título? Eu não descarto o Flamengo, não. Até porque nessa conta ali da classificação, ele ainda tem um jogo a menos, Exato. Que é difícil, que é contra o Internacional, mas ele tem, é um confronto direto, inclusive, né? Pensando em vaga de Libertadores, mas ele tem uma partida ainda a fazer, Mar. Aí não é um retrovisor agradável, né? Não. Se você tá... Deixa eu chegar. Se você percebe que... Olha, o elenco do Flamengo, olha o que é a história do Flamengo, assim. E o Flamengo tem que se alimentar disso. Da confiança, de recuperação, reta final. Não é o mundo ideal. O mundo ideal é o mundo da estabilidade, de ganhar jogos desde o início, de não passar das oscilações que o Flamengo passou e que custou, inclusive, uma eliminação muito parecida com aquela eliminação do Olímpia, a do Peñarol. Sim. Muito parecido. Você consegue traçar paralelos. Mas se recuperou. A mudança de técnico parece estar fazendo bem, muito bem ao ambiente interno. É melhor que ele não cresça. Pensa. Se você está na frente, é melhor que ele não cresça. Porque é uma visão no retrovisor que não é muito agradável, não. Mas é o Flamengo. E o que vocês esperam dessa questão do Felipe Luiz em um clássico?
é diferente? Para ele pode ser diferente? Pode ter uma reação diferente ele comandar o time em um clássico, Dom? Ou não? Ele vai levar como uma partida como todas as outras e até pela experiência recente de campo que ele teve, é tudo normal na vida dele? Eu acredito muito mais nessa segunda hipótese. Lógico que tem um jogo em si tem um significado muito especial, mas por toda a história que ele já passou, por mais que seja o primeiro clássico dele, eu acho que as primeiras partidas ali, tendo em vista toda a turbulência que o time vivia, talvez fosse algo mais intenso. Verdade. Sinceramente, acho que até pelo fato de você ter um jogo tão pesado no final de semana, que acaba sendo mais importante, isso também acaba condicionando um pouco o peso desse clássico pro lado do Flamengo, embora, como a gente falou, é importante, até no sonho de uma disputa de Campeonato Brasileiro. O que eu tô ansioso é pra ver como essa intensidade do Flamengo, porque é a marca dele, já ficou claro o quanto que esse time vai ter pegada, e ele falou, olha, isso de repente pode ter um risco e eu quero correr esse risco, e você tá falando de um período de que boa parte desses jogadores, né, não atuaram na data FIFA, então eu imagino um Flamengo de muita intensidade nesse clássico. E o Flamengo, a gente pode dizer que ele preferiu ter nesse momento os desfalques pro clássico contra o Fluminense do que contra, porque foi um pedido dele pra CBF a alteração do jogo, né, Marcos? Sim, eu acho que é cálculo, e eu cálculo pensando mais na final de uma Copa do Brasil. Uhum. O adversário é quem tiver pela frente. Como é um clássico, talvez até o ambiente interno seja mais quente porque é um clássico. E talvez até isso faça que a concentração fique lá em cima. Sim. Se fosse contra um time de meio de tabela, assim, sem uma história de rivalidade, poderia ser interessante pra gente ver se o time ia manter a concentração que o Felipe exige. Uhum. Mas não vai dar pra gente avaliar isso. É o Fluminense que vai dar suor na mão, frio na barriga, mas o Felipe tá muito acostumado com tudo isso, né? A gente falou, agora há pouco do jogo do Vasco, como talvez tenha faltado um pouco de atenção ou intensidade do Vasco no jogo contra o São Paulo. Uhum. Se fosse um clássico, não teria tido isso. Exato, eu também acho. A gente não discutiria isso. Porque você já entra ligado de qualquer jeito. Bom, e ligado vai precisar mais uma vez, claro, estar o Fluminense, não é, Roberta? Porque o jogo vale muito pro Flu. Assim, me chamou até a atenção, Roberta, de como são poucos ingressos vendidos também para a torcida do Fluminense. Porque o Fluminense vai precisar também do apoio do seu torcedor nessa reta final. Vai precisar muito, Bruno, mas no setor sul, que é o setor dedicado ao Fluminense, apenas 5.000 ingressos foram vendidos até ontem. A gente traz que os setores mistos ali, o leste, também o Maracanã Mais, esses ingressos, eu apurei agora há pouco, estão esgotados. Assim como o setor norte, esse setor é do Flamengo também esgotados. A bilheteria hoje continua aberta, o Fluminense na expectativa do torcedor aparecer por lá para poder empurrar o time, mas a situação está complicada. Nesse setor sul cabem 23.000 torcedores e só 5.000 ingressos vendidos. Procura muito baixa pelo torcedor do Fluminense, que luta contra o rebaixamento, está em 16º lugar, ali pertinho do Z4, saiu da zona de rebaixamento depois da vitória contra o Cruzeiro, mas a situação ainda é bem desconfortável. Para essa partida, desfalque importante do zagueiro Thiago Silva, não se recuperou das dores no calcanhar, está fora. Então, com isso, o Ignacio, recuperado de lesão, o Inácio deve jogar ali ao lado do Thiago Santos na zaga. Essa, então, a expectativa para essa partida. Marcelo e Keno estão suspensos. E o Fluminense não vem de um bom retrospecto em clássicos. Nos últimos 20 jogos, são apenas 2 vitórias e contra o Flamengo não vence há 8 partidas. Então, o torcedor tricolor fica aí também nessa questão, vamos no jogo, não vamos, por conta de todo esse retrospecto, de toda essa situação, mas é importante nesse momento empurrar o time para se afastar cada vez mais ali da zona de rebaixamento, né, Bruno? Bom, vamos para o Fla-Flu. Esse jogo, hein, Roberta Barroso, ele é importante porque não sei se o rubro-negro segue por aí fazendo aquelas contas pensando no título, e nesse sentido o empate do Fortaleza ontem foi bom. Agora, eu tenho certeza que o torcedor tricolor esse não para de fazer contas, hein, Roberta? Verdade, a calculadora tá a todo vapor e dos dois lados. O Flamengo sim ainda sonha com esse título do Campeonato Brasileiro, está na 4ª colocação com 51 pontos, tem 9 pontos a menos do que o Botafogo, mas também um jogo a menos. E o Fluminense aí nessa luta contra o rebaixamento está em 16º lugar na tabela de classificação, coladinho no Z4.
O Flamengo, para essa partida, não conta com 3 jogadores importantes. Gerson, Pulgar e De La Cruz serão poupados. O rubro-negro fez avaliações individuais depois dessa data FIFA e aí os jogadores mais desgastados não vão a campo, então logo mais. O Plata, ele jogou também praticamente a partida toda pelo Equador, mas deve sim ficar pelo menos no banco de reservas, assim como a Arrascaeta, que disputou o primeiro tempo ali pelo Uruguai. Então, o Flamengo poupando alguns jogadores, lembrando que no final de semana tem esse jogo de volta contra o Corinthians pela Copa do Brasil. No Fluminense, desfalque importante do zagueiro Thiago Silva. Ele já não vem atuando nos últimos jogos com dores no calcanhar. Chegou a treinar no final de semana, mas ainda não está recuperado dessa lesão. Lembrando que o Thiago Silva, ele até entrou em campo contra o Atlético Mineiro pela Libertadores, mas já ali jogou no sacrifício. Então, sem Thiago Silva, a expectativa é que Ignacio, recuperado de lesão, jogue ao lado de Thiago Santos. O Marcelo e Keno estão suspensos para essa partida. O Fluminense não vem de um bom retrospecto em clássicos. Nos últimos 20 jogos contra rivais do Rio, são apenas 2 vitórias. E diante do Flamengo, o Fluminense não vence há 8 jogos. Situação complicada, mas o Flu conseguiu ali sair da zona de rebaixamento depois da vitória contra o Cruzeiro na última rodada e fica a expectativa como será esse Fla-Flu no Maracanã. Bruno. Ainda tem esse tabu, né? E o primeiro clássico também do Felipe Luiz, como a Roberta contou pra gente. Obrigado, viu, Roberta? Você volta já já pra gente falar bastante sobre esse jogo. Vamos falar de Fla-Flu, hein? Só isso pra quinta-feira. Primeiro clássico do comando técnico do Felipe Luiz. E Mano Menezes e seus comandados na corda bamba, com aquele medo danado de voltar pro Z4. E quem traz as novidades pra gente, diretamente do Maracanã, é o Thiago Carvalho. Thiago, aquele bom dia especial pra você. Que tempo gostosinho aí, hein, Thiago? Olha, breca, Renata. Muito bom dia pra você, bom dia pro Denilson. O tempo tá gostoso, gente. Tá um sol, 28 graus, mas assim, tá um sol quente, mas com um ventinho. Não tá naqueles piores dias de Rio de Janeiro. Vou contar pra vocês, logo mais promete um clássico aqui no Maracanã com muitos desfalques. E pelo que a gente viu do Denilson jogando bola aí nesse final de semana, Dedê, tem espaço pra você nesse jogo de logo mais aqui, hein? Se quiser pintar no Rio de Janeiro pra jogar, tem espaço. Agora eu vou contar um pouco pra vocês os spoilers desses desfalques pra logo mais. Do lado do Flamengo, a data FIFA pesou bastante. Foram 6 jogadores cedidos pra jogar as eliminatórias em diversas seleções, 3 deles sequer vão ser relacionados pro clássico de logo mais contra o Fluminense. Então, vamos lá. O De La Cruz não vai ser relacionado, assim como o Pulgar e o Gerson. Todos eles tiveram uma minutagem maior nas eliminatórias, então pelo desgaste físico vão ser preservados. A gente lembra que a prioridade do Flamengo nesse momento, é claro, é a semifinal da Copa do Brasil contra o Corinthians no próximo domingo aí em São Paulo. Agora, os outros atletas do Flamengo que também foram cedidos para seleções. O Varela teve uma luxação no ombro no primeiro jogo defendendo o Uruguai. Ele vai ser reavaliado ainda hoje, mas provavelmente não vai ter condições de jogo, então o Wesley deve ser o titular na lateral direita. O Arrascaeta e o Plata devem começar no banco de reservas. Com essas mudanças, alguns jogadores vão ganhar oportunidade. O Léo Ortiz, por exemplo, deve ir ao meio de campo para reforçar ali a dupla de volantes com o Alan. Ele já jogou alguns jogos ali como volante, e aí, caso isso aconteça, o Fabrício Bruno volta ao time titular. No lugar do Plata, mais à frente, o Michael deve ganhar uma oportunidade ao lado do Bruno Henrique e também do Gabigol. Já no Fluminense, a data FIFA nem foi um grande problema. Isso porque o Facundo Bernal e o John Arias, os 2 jogadores cedidos pelo Fluminense para as seleções do Uruguai e da Colômbia, voltaram. Ontem já participaram ali à noite da concentração dos jogadores, já tiveram aquela resenha e hoje vão ser relacionados, devem começar no time titular. Por outro lado, a lesão do Thiago Silva, essa sim preocupa. O Thiago já desfalcou o Fluminense em 3 jogos aí, desde que levou a pancada no calcanhar. No jogo de ida contra o Atlético Mineiro pela Libertadores, precisou de uma injeção no jogo de volta da Libertadores para atuar com dores ainda, não se recuperou, chegou a treinar no último sábado, as dores persistiram e ele está fora do clássico. A boa notícia é que o Inácio volta ao time titular e deve ficar com a vaga do Thiago. A gente vai ver tudo isso detalhado na reportagem que a gente preparou. Um clássico marcado por desfalques. Logo mais, quando entrarem em campo no Maracanã, Flamengo e Fluminense vão ter escalações abaixo da expectativa do torcedor. Do lado rubro-negro, o principal vilão foi a temida data FIFA. Com 6 atletas cedidos às seleções, Gerson, Pulgar e De La Cruz
sequer vão ser relacionados para o Fla-Flu. Arrascaeta, que atuou 45 minutos pelo Uruguai na terça, deve começar o jogo de hoje no banco de reservas. Mesma situação de Plata, que estava com a seleção do Equador. Varela vai ser reavaliado após ter sofrido uma luxação no ombro. Com as ausências, a tendência é que Alan, Alcaraz e Michael ganhem espaço. A provável escalação conta com Rossi, Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Alexandro. Alan, Léo Ortiz e Alcaraz, Michael, Bruno Henrique e Gabigol. Esse será o primeiro clássico de Filipe Luís como treinador profissional. Não vou olhar a tabela, não quero nem saber os outros resultados, não quero saber nada. Temos que fazer a nossa parte. O que acontecer depois não depende da gente, mas eu acredito sim que podemos fazer um final de campeonato excepcional. Bom, faz 9 clássicos que o Fluminense não consegue vencer, cariocas, claro, não é? E agora precisa do resultado, tem 30 pontos na tabela, tá ali na beirada do Z4, é o 16º colocado. Tem desfalques importantes, o Thiago Silva pela liderança, pela técnica, o Marcelo também pela experiência. Boa. E o Keno, que é um jogador de velocidade, um desafogo. Então, problemas para o Mano Menezes. Em contrapartida, no primeiro clássico do Filipe Luís comandando o Flamengo, ele não vai contar, por exemplo, com o Pulgar, nem com o Gerson, e ainda está sem De La Cruz. O Arrascaeta também, eu acho, né? O Arrascaeta é preservado, deve ser para o segundo por causa tempo. Mas pode ser que apareça. Na verdade, não há confirmação, né? Assim, Loirão, é o clássico, independentemente de quem joga, é aquele jogo diferente, né? Mais pra frente a gente deve falar, por exemplo, do Grenal, que independentemente do momento do Inter, que é melhor hoje, o clássico sempre é um jogo muito, muito diferente, mas a situação do Fluminense, ela é perigosa. Eu acho que se o Fluminense conseguir vencer essa partida contra o Flamengo, aproveitar que o Flamengo tá sem essas ausências e pensando no final de semana, no jogo contra o Corinthians, é importante você tentar fazer uma partida equilibrada, tentar sufocar o Flamengo, lembrando que o Filipe Luís, ele falou que quer um time muito intenso dentro de campo, fazendo aquela marcação alta, então de repente o Fluminense pode ter ali um contra-ataque, principalmente com o John Arias, que eu acho que é o jogador daí do meio de campo para frente, na escalação que a gente mostrou ali, pelo menos na prévia, acho que é o jogador mais importante. E o Flamengo, ele pode complicar muito a vida do rival e, ao mesmo tempo, ele tem a Copa do Brasil no radar. Então, ele não tem atenções só voltadas para esse clássico. Já o Fluminense é tudo ou nada. Jogaço, hein? Seu Alexandre, pai do Felipe Fera, 60 anos. Parabéns, seu Alexandre. Felicidade, tudo de bom pro senhor. Parabéns pelo filhote, boa sorte pro seu Flusão mais tarde, pro nosso Flusão mais tarde, que aqui a gente é Fla-Flu mesmo. Então, um beijo pro senhor. Pode ficar tranquilo que resolvemos o problema do tênis horroroso do seu filho, tá? Tá ali em cima na laje, mas ele já foi presenteado com um novo. Cadê ele, hein, Thiago Carvalho? Ele gosta dos tênis legais também. Tem um negócio de dunk que ele usa, ele gosta. Tá com o cabelo arrepiado. Ó, Thiago, tem uma galera te cobrando aqui na porta da Band, porque na semana retrasada você falou assim, o Léo Jardim é muito melhor do que... Não. O Léo Jardim, o torcedor do Vasco, tem muito mais confiança nele do que o do Botafogo no John. Aí passou o tempo, o John pegou pra caramba e o Léo ontem, segundo algumas pessoas, teve um pequeno deslize. O senhor pode se explicar e depois, por gentileza, trazer todas as informações desse jogaço do Flamengo e do Vasco de hoje à noite. Do Flamengo e Fluminense de hoje à noite. Você tá com o Vasco da cabeça, tá vendo? Eu confesso que eu queimei o Léo Jardim, queimei minha língua, e agora, por isso, eu arrumei uma pauta na rua hoje pra não ficar na Band, porque eu sabia que na porta da Band ia ter cobrança. O que eu fiz? Vim pro Maracanã falar do Fla-Flu logo mais, sendo assim, ninguém vai me encontrar. Depois desse vivo também eu vou embora, não adiantem vir atrás de mim no Maracanã. Sobre o clássico de mais tarde, muitos desfalques programados para essa partida. Um clássico que vai ser o primeiro do Filipe Luís como treinador profissional, mas com a data FIFA, 6 jogadores cedidos aí pelo Flamengo para alimentar as seleções das eliminatórias, muitos deles não estarão em campo logo mais. 3 sequer serão relacionados, GV. Então vamos lá, De La Cruz, Pulgar e Gerson, por conta da minutagem nos jogos das eliminatórias, não tem condições de jogo logo mais, não vão estar no clássico aqui no Maracanã. Já o Arrascaeta e o Plata vão ficar no banco de reservas, deve começar ali, se o Filipe Luís precisar, eles entram no segundo tempo. E o Varela vai precisar ser reavaliado, isso porque ele teve uma luxação no ombro no primeiro jogo ainda das eliminatórias dessa data FIFA, portanto vai ser reavaliado para saber se tem condições de jogo. Dito tudo isso, o Flamengo vai ter mudanças nesse time
titular. O Wesley deve começar jogando na lateral direita por conta do problema do Varela. O Fabrício Bruno deve voltar ao time titular porque o Léo Ortiz deve ir ao meio de campo, voltar a fazer a volância ali, agora do lado do Alan. E aí o Alcaraz ganhando uma vaga um pouco mais à frente, armando esse time do Flamengo. Já no ataque, o Michael volta a ter espaço, já que o Plata começa no banco de reservas, e aí o Bruno Henrique e o Gabigol completam esse trio ofensivo do Flamengo. Primeiro jogo do Felipe Luiz, então, relembrando, como técnico em um clássico aqui no Rio de Janeiro. Agora, sobre o Fluminense, também tem desfalques, mas a data FIFA nem foi uma grande preocupação para o Fluminense. Tanto o John Arias quanto o Facundo Bernal já retornaram e vão estar no time titular logo mais. O problema do Mano Menezes, que vem dando dor de cabeça, é o Thiago Silva. O Thiago Silva teve uma pancada no calcanhar no jogo de ida da Libertadores contra o Atlético Mineiro, não se recuperou das dores, precisou fazer uma infiltração para jogar o jogo de volta lá em Minas, e já desfalcou o Fluminense desde então em 3 jogos. Ele permanece com dores no calcanhar, chegou a treinar no sábado, não melhorou das dores, não tem condições de jogo e não vai ser relacionado para hoje. Além dele, o Marcelo e o Keno estão suspensos, então o Fluminense tem todas essas baixas para logo mais. A boa notícia é que o Inácio está voltando aí das dores no menisco, está recuperado da lesão e deve assumir, inclusive, a vaga do próprio Thiago Silva. Além dessas baixas, o Serna ainda se recupera daquela lesão muscular na coxa, também está fora da partida de logo mais, portanto, muitos problemas aí para o Mano Menezes, lembrando que o Fluminense com 30 pontos é o primeiro time fora da zona de rebaixamento, e no Flamengo, é claro, uma vitória aproxima ali do Fortaleza, que tropeçou ontem, é uma situação boa para o Flamengo, mas o foco ainda é a Copa do Brasil contra o Corinthians no próximo domingo, GV. Muito bem, Thiago Carvalho. Ó, João Livington falou pra te avisar que tá liberado, tá? Terminou aí o vivo, pode ir pra casa. A pressão tá muito grande aqui. Você precisa descansar o seu coração para o sábado. E a gente tá tentando entender pra onde tá indo esse teu corte de cabelo. Quer explicar? Eu vou explicar, claro. Eu corte de cabelo esperando os embalos de sábado à noite. Aí fica aí pra quem entender. Muito bem. Você tá solteiro, Thiago? Como é que tá aquela situação lá? Eu tô enrolado. Já saiu no bid? Já saiu no bid? Não. Gaguejou, registrado. Tá parecendo o Flamengo querendo trazer o Claudinho, né? Toda hora não vai. Muito bem. Muito obrigado, Thiago Carvalho. Boa sorte no matrimônio, caso um dia saia no bid. Estamos na torcida. Chame a gente. Rapaz, um dia eu botei um programa de fofoca aqui e se remover. Eu e sei lá quem. Pergunta direta pra você, Fernandão. Quem faz mais falta? Gerson ou Thiago Silva? Das ausências que o Thiago Silva trouxe pra gente. Thiago Silva, sem dúvida, pelo momento que o Fluminense vive e pelo que o Thiago tem conseguido fazer quando está em campo. O Gerson é imprescindível pro Flamengo, é um cara importantíssimo, mas que consegue ser substituído, às vezes não à altura, mas de uma forma bem relevante, bem sustentável com relação à equipe. Mas a falta do Thiago pode fazer... Mas é legal também que o Inácio está voltando. Sim. É claro que não tem a mesma representatividade que o Thiago, mas esperar que o Inácio vá bem e consiga fazer um bom jogo. Um cara que a gente tinha uma esperança do caramba de poder jogar bem. Eu já conheci o Inácio desde o Bahia. Enfim, espero que ele consiga se manter saudável e ajudar o Fluminense. Bigode, como é que você tá vendo esse jogo de hoje? Porque, assim, são situações diferentes. O Flamengo tá confortável no Brasileiro, foco meio ali direto na Copa do Brasil. E, tipo assim, se ninguém quiser, eu vou ali tentar. Faltam 8 rodadas, né? Com a 30ª que tá sendo jogada. E o Fluminense precisa vencer, até porque Corinthians e Atlético se enfrentam. Como é que você tá vendo esse jogo de hoje, até em cima das informações que o nosso Thiagão trouxe? GV, é um jogo fundamental para os dois times. Os dois têm que sair para jogar porque os dois precisam vencer. Você pouparia se fosse o Felipe Luiz? Eu não pouparia, mas assim, também eu acho que pela quantidade de ausência que ele tem, o Flamengo já vai entrar em campo um time alternativo, um time misto. Por exemplo, na zaga já vai jogar o Fabrício, que não está sendo mais o titular. O Léo Ortiz, que é o titular, deve jogar no meio, como bem disse o Thiago. Já não tem o Gerson. O De La Cruz também está fora. Então, assim, é um jogo em que tanto o Flamengo quanto o Fluminense vão precisar jogar aquele 110%. Porque para o Flamengo é muito importante você vencer, para você começar a se distanciar do São Paulo, que ganhou ontem, já está se aproximando cada vez mais. E a vaga do Flamengo, eu já falei isso aqui uma vez, eu vou repetir. O Flamengo primeiro precisa se preocupar
em garantir uma vaga no G4. Depois, se tiver chance para brigar pelo título, beleza, mas nesse momento o foco tem que ser permanecer no G4. No Flamengo não pode ter risco de sair do G4. Pro Fluminense, é vencer para se afastar da zona do rebaixamento. Porque não dá para ficar contando com resultados de adversários. O negócio da galinha, né? Exatamente, não dá, não tem como. E afinal, o que veio primeiro? Cara, essa pergunta é muito difícil. Essa pergunta é espetacular. E ela não tem resposta. Pelo menos eu nunca ouvi. Quem pintou a zebra? Eu não sei quem pintou, só quero que sobrou da tinta. O que o senhor faria com a tinta que sobrou da zebra? Você ia pintar alguém? O senhor Cara, pinta? eu ia falar uma coisa, o senhor pinta? Oi? O senhor entendeu a pergunta? Não trabalho com artes plásticas. O senhor pinta? Mas tanto queria tinta pra quê? Eu não entendi. Pra jogar na cara de uns caras de pau como vocês Mas dois. você pinta como Flávio Amêndola, com a característica Você dele, rola... ou você pinta como eu pinto? E você rola? Como o GV ou como o Flávio Amêndola? Você rola? Rola, você? Me ajuda, eu não quero tinta de zebra nenhuma. Aliás, igual o outro fala, não quero saber qual é o santo, quero é feriado, gostamos. Você vê que a gente não tem mesmo? Campinho na tela. Bota aí pra mim, Joãozinho. Olha lá, o primeiro campinho, seguindo... Ah, não, porque o mando é do Flamengo. Já ia falar, seguindo o conceito de falar pressa. Não é, o mando é do Flamengo. Rossi no gol, Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Alexandro. Léo Ortiz na meiuca e o nosso amigo Alan. Alan. É, GV. O Alan do Botafogo. Do Botafogo. E rapaz, quando o Alan... Michael, Alcaraz, BH e Gabi. É um timaço, vai. Um time e treinador, ofensivo. Felipe Jesus. E diferente de que... Filipinho. Da forma que quando o Gerson tá jogando, porque o Gerson é mais meia do que atacante. Esse Flamengo é um Flamengo bem rápido, bem ofensivo, um Flamengo que tem uma transição ofensiva muito rápida. Só o Léo, de novo no meio-campo, eu não sei se seria interessante, porque vai um pouco de encontro ao que ele falou, né, com relação à parte de criação. Mas é uma forma de você talvez, retornar, né? com o Fabrício. Mas também tem o Everton, um moleque que jogou muito bem quando foi necessário. Enfim. Quer notícia boa ou notícia ruim? Depende. Notícia boa ou notícia ruim? Então, eu quero a ruim. Não, primeiro a boa. Não, a ruim, pra gente encerrar com a boa. Então por que tu perguntou? Tome. Pô, porque a brincadeira é essa que eu faço lá em casa. Tá. A boa, Jesus te ama. A ruim, Juventus atrás de Léo Ortiz, porque o Bremer se machucou, até por conta de sua versatilidade, sua qualidade. É óbvio que a Europa tá de olho. Juventus vai vir agora firme para levá-lo para Turim. E o Thiago Motta, que é o treinador da Juventus, brasileiro, naturalizado, italiano. Isso. Joga numa linha de 3. Pô, e o Léo Ortiz numa linha de 3. Vai deitar lá fora. Vai deitar e muito. o Flamengo já tá querendo descartar, mas assim, a gente sabe como é que é, né? Mas se vier vai ser só pro ano que vem. Esse ano não tem Eu acho que é pra chance. janelinha agora do final do ano, a janela de inverno deles. É porque essa janela de fim de ano pra gente é o início de uma nova temporada ano que vem. Pra Pra eles é o meio meio da outra. temporada ainda. Muito bem, campinho do Flusão na tela pra gente. João Lidington na tela. Técnico é ele, Brother Menezes no gol, Fábio, Samuel Xavier, Inácio, que o Fernandão gosta muito, ou Ignácio, aí você chama de como você quiser, que isso não faz diferença nenhuma. Thiago Santos e Diogo Barbosa, Bernal e Martinelli. Aí, Marquinhos ou John, Ganso, Eugênio, Seu Lima, aberto pela esquerda. Tá aberto na esquerda. E na frente, o moleque Cauã Elias estava num estilo, rapaz, na festa do Thiago Silva, terno em cinza, apertadinho, mas tava no estilo danado. Bom, esse é o Fluminense. Olha lá, Keno, Serna e Thiago Silva são os principais desfalques do time tricolor de hoje. Tá aqui na nossa tarja, aqui embaixo. Eu acho que o Keno faz muita falta. O Serna tem participado bem dos jogos do Fluminense. E é aquilo, é um jogo que o Fluminense precisa botar, acho que até mais coração do que um jogo de muita intensidade, muita transpiração pro Fluminense. Mas seria legal a gente poder ver o Marquinhos. E o Marcelo suspenso também, né? Isso. Poder ver o Marquinhos jogando bem de novo. Esse moleque que começou muito bem o ano com o Fernando Diniz e que de repente Jogou em começou todas as posições. a se lesionar. E é um moleque que é muito bom jogador, um atacante que finaliza muito bem. Você entraria com quem? Fez gols importantes. Não tem jeito. Não tem jeito. Aí não tem comparação. Por mais que o Arias possa não estar 100% isso aí. por conta da seleção. Mas o Arias, fisicamente, ele é um cavalo. Ele é muito forte. Ele é muito forte. E o Marquinhos pode ser uma opção pro segundo tempo. Isso, o Lima jogando pelo lado esquerdo, que é um cara que vem pro meio e tem boa finalização, pode ser mais ofensivo com o Lima, ou até tirando um volante, recuando o Ganso e vai todo mundo pra frente. Mas aí eu acho difícil o Mano Menezes fazer isso. Não, dependendo do resultado, né? Sei não.
Os últimos exemplos que a gente teve não foram muito bem assim, não. Eu não acredito que ele tem a opção do vai fazer Marquinhos isso. pela esquerda também e o Aras aqui pela direita. Pode ser. Só que Mas aí muda a característica, isso aí, né? Só que aí você tira uma das coisas que o Marquinhos tem de melhor, que além de usar o fundo, é usar a parte de dentro do campo e finalizar muito bem. Vai, pensa aí a besteira que tu pensou com relação ao fundo. Eu só falei que tem gente que usa o fundo. Prossiga, senhor Getúlio Vargas. Cara, uma pena a gente não ver o Thiago, mas assim, aí eu posso falar de carteira pra você que tá em casa, torcedor tricolor. Poucas vezes, acho que eu nunca vi um cara tão profissional e comprometido igual o Thiago Silva, tá? Poucas vezes. Vocês não têm noção do comprometimento dele com a saúde dele com o Fluminense. Até porque a gente precisa parar pra analisar a situação. O cara resolvido na vida, não sei quantos mil anos de Europa, ganhou tudo. Última final de Mundial que ele disputou com um monte de gente boa em campo, Lukaku e companhia. Ele foi melhor em campo quando ganhou do Palmeiras. O cara resolvido, a família morando lá, os filhos jogando na base do Chelsea, e ele veio pro Fluminense. Porque ele ama, porque ele quer. Tive com ele há pouco tempo, ele fazendo um tratamento intensivo de manhã, de tarde, de noite. Tem toda estrutura na casa dele também. Fazendo de tudo para poder voltar a ajudar o Fluminense nessa reta final. A gente torce para que o Thiago volte o mais rápido possível. Sem dúvida. Até porque, se ele tivesse bem, ele jogaria. E também ninguém é bobo de voltar a 60% para correr atrás de Bruno Henrique, de Gabigol. A gente não sabe se o Arrasca vai entrar em segundo tempo. Sem contar que ele já tava, né? Ele já teve uma infiltração para jogar contra o Atlético. Já teve. Não, e assim, a gente conhece o Thiago, o caráter dele, sabe que é um moleque de ouro e ele sabe o tamanho do jogo. Sabe. E do que ele representa para esse jogo com relação ao Fluminense. Isso é responsabilidade, Nando. Claro. Isso é responsabilidade. Muita responsabilidade. Você entra meia boca num jogo desse... Você compromete um trabalho. Todo o teu time e quem sabe até uma manutenção ou até um descenso, cara. Exatamente isso. Tu imagina um jogo crucial como o de hoje, empata Corinthians e Atlético, Thiago vai dar uma arrancada, sei lá, porque ou não consegue acompanhar, por exemplo, uma jogada. Irmão, só vamos lembrar disso. E muito pior do que isso é ele comprometer um trabalho de um ano e o Fluminense precisa ficar na primeira divisão. O ano foi muito ruim, o começo, muito ruim. Pô, você foi muito bem. Você foi muito bem nessa tua explanação. Não, porque eu acho que essas coisas precisam ser ditas, porque com o advento da rede social, que não é mais advento, já tá todo mundo acostumado, todo mundo tem muita opinião sobre tudo. Então todo mundo fala o que acha que quer, ninguém conhece, quer falar de perto. Por isso que às vezes, quando eu acho que estão pegando muito pesado com o Léo do Vasco, que a gente fala aqui, o moleque é um moleque de ouro, gente boa, não quer errar, sabe? E a gente agora virou isso. Criou-se uma cultura no Brasil, e o problema em qualquer lugar, tá? Seja a cultura da tua casa, a cultura de uma empresa, a cultura de um clube, de uma torcida, o problema é cultural. Que tem que ter um vilão. Enquanto no cinema os vilões estão deixando de ser vilão, na vida real tem que ter um vilão sempre. Verdade. Vilão, perdeu um vilão. Ninguém, por exemplo, que o outro time arrebentou e botou na roda. Não tem que ter um vilão. Tem que pegar alguém pra Cristo, como diziam antigamente. Isso é legal. E a gente já falou aqui que o futebol moderno, ele é uma sucessão de coberturas. E quando um erro acontece, normalmente acontece uma sucessão de erros depois daquele erro. E às vezes acaba culminando num ponto final e onde acontece o gol. E a galera sempre culpa ou julga esse último. Às vezes o cara já sai exposto ali atrás. Normalmente ele sai exposto. Porque, por exemplo, o Léo Jardim errou no gol de ontem. Mas começou em um passe muito apertado que o Payet deu pro Hugo. E aí ele tentou sair jogando, errou. E aí as coisas foram acontecendo. Porque é uma sucessão de erros, o esporte é coletivo e quando erra um, erra todo mundo. E assim, a gente não tá se eximindo disso não, tá? A gente, quando torcedor em casa, faz isso também. Com certeza. Como comunicador que passa várias mensagens e leva alegria, informação, entretenimento, que é a nossa missão pra vocês, é só pra gente, eu, Nando, Bigode, a gente ter essa reflexão e vocês de casa também. Pois é, pessoal, tá aí mais um vídeo, né? O Flamengo que hoje enfrenta o Fluminense, né? Jogo, partida válida pelo Campeonato Brasileiro, né? Flamengo que estava se preparando aí, né? Nessa data FIFA, também o Fluminense, né? O Flamengo que hoje está muito melhor na tabela do que o Fluminense, né? O Flamengo que hoje é o quarto colocado com 51 pontos, né? Só 5 pontos atrás do terceiro colocado, que é o Fortaleza. O mando de campo hoje é do Flamengo, né? Então, por isso que chama-se Fla-Flu, não Flu-Fla, né? O Flamengo tem aí, né, as possíveis volta do Michael, né? Clássico contra o Fluminense. Pode vir aí ter o Michael, o Alcaraz e o Alexandro, né? As principais chegadas da janela no intervalo devem ser titulares contra esse jogo aí do Fluminense. Eu falo isso porque o Alexandre tinha sentido um pouco a coxa, mas já pode ser titular, e o Michael também passou por uma contusão e pode voltar aí a ser titular do Flamengo e jogar contra o Fluminense, né? E o Alcaraz aí também pode ser confirmado aí, peça fundamental aí para esse time do Flamengo hoje,
que enfrenta o Fluminense. Mas e aí? O que é que vocês acham, né? O que é que vocês acham que o Flamengo tem que fazer pensando já no domingo, né? Que lembrando que no domingo o Flamengo tem uma decisão aí, né? A semifinal da Copa do Brasil fora de casa contra o Corinthians, né? Lá na casa dos caras, no domingo às 4 horas da tarde, né? Então o Flamengo que joga hoje, nesta quinta, e joga domingo essa decisão. Vamos ver aí como o Felipe Luiz vai abordar aí esse jogo, né, de hoje, e também pensando no jogo de domingo. Mas aí, queremos saber aqui a sua opinião sobre essa partida de hoje. Queremos saber também o seu palpite, o seu placar para essa partida de hoje. Deixa aqui nos comentários, queremos saber a sua opinião. Espero que você tenha gostado do vídeo. Deixe seu like, comente aqui embaixo, ative o sininho de notificações. Se for novo aqui no canal, já se inscreva para não perder os próximos vídeos. Tamo junto, é nóis, até a próxima. Fui!